satisfação, que alegria estarmos de volta nesta semana para estudarmos a lição de número 8 do nosso tema geral de mordomia cristã. Nessa semana nós estamos estudando, é uma continuação, na verdade, da lição número 7, aprofundando a nossa compreensão da questão do dízimo, especialmente quanto à sua distribuição e sua aplicação. Então a primeira pergunta, a primeira grande divisão do tema dessa semana poderia ser assim, número 1, para que servem os dízimos? Em primeiro lugar, os dízimos servem para sustentar a missão. Jesus ordenou que o evangelho fosse pregado em todo o mundo para testemunha a todas as gentes, ou a todas as pessoas. Mateus 28, 19 e 20 é a grande missão que nós temos. E se você comparar esta passagem com Malaquias 3:10, onde Deus pede para trazer todos os dízimos à casa do tesouro, que é a igreja, e que é o local de onde se propaga o evangelho, você vai ter aqui uma explicação interessante sobre essa questão. Em primeiro lugar, o dízimo é para sustentar a missão. O dízimo também é para sustentar os missionários, é uma derivação natural, não é verdade? Sustentar os obreiros que trabalham na missão. O apóstolo Paulo disse em 1 Timóteo 5, verso 18, que digno é o obreiro do seu salário. Muita gente fica argumentando, dizendo que o dízimo lá no Velho Testamento era só comida e não sei o quê, e que hoje então nós teríamos que trazer arroz, feijão, cereais para sustentar os pastores, os pregadores. Bem, as pessoas se esquecem que a Bíblia também diz que o dízimo e a oferta podia ser trazida com dinheiro. Lembra da oferta da viúva pobre? A viúva pobre foi um caso desses, ela trouxe em dinheiro. Não trouxe alimento. Então, claro que em cada era, em cada situação, o povo trazia de uma maneira diferente. Nos tempos de Levítico, de Números, de Deuteronômio, a distribuição, ou seja, a aplicação do dízimo ou a doação do dízimo era feito com alimentos, porque era o que eles tinham naquele momento, na economia de então. Já no Novo Testamento você vai encontrar dinheiro, vai encontrar, por exemplo, Ananias e Safira retendo parte do dinheiro da herança que eles haviam vendido e que haviam prometido dar à igreja e no final deram só uma parte disso. Então, isso fica muito claro para nós, né? O dízimo é para sustento do ministério. 1 Coríntios 9,14, Paulo diz assim, os que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Claro, de forma honesta, de forma correta, fazendo bem o trabalho de Deus, mas o dízimo é para o sustento da missão e dos missionários, do ministério, da evangelização, da pregação, da maior obra que nós temos que fazer nesse mundo, que é pregar o evangelho. Segundo bloco da nossa discussão, qual é o impacto espiritual do dízimo na vida do cristão, na vida do crente, na sua vida, na minha vida? Eu anotei, e aí fica mais didático, é mais fácil, né? Alguns itens. Em primeiro lugar, o dízimo, a doação da parte que já é de Deus, ajuda o crente a ser participante da missão. Como nós já falamos anteriormente, a maior missão que o cristão tem nesse mundo é pregar o evangelho a todo mundo. Mateus 28, 19 e 20. Em segundo lugar, o dízimo, e a oferta também, ajuda a tirar o egoísmo do coração do indivíduo. 2 Coríntios 9, 7, Paulo diz assim, Deus ama aquele que dá com alegria. Isso pressupõe que não é apenas chegar, colocar a mão no bolso e depositar dinheiro na salva de ofertas e de dízimos. É mais do que isto. É uma prova de que algo interior já ocorreu, uma prova de conversão, e eu faço isso com alegria, porque eu estou devolvendo aquilo que não é meu, mas que já é de Deus. Deus me dá 100% e eu devolvo 10% para Ele. Então, o dízimo me ajuda a arrancar do meu coração aquele egoísmo, aquele apego às coisas materiais. Terceiro lugar, o dízimo ajuda o crente a confiar e entregar a Deus sua vida. Lembra-se de Salmo 37, verso 5, que diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ajuda o crente a ser feliz, né? Atos 20, 35 diz assim, há maior felicidade em dar do que em receber.
Ou seja, quando nós doamos para ajudar a obra de Deus, para ajudar as pessoas a encontrarem o caminho da salvação, isso faz bem para nós. Então, não adianta eu ficar aqui falando com você o tempo todo se você não experimentar isso. Se a pessoa não experimenta isso, não adianta nada. Às vezes na igreja a gente fala e alguns simplesmente dizem, não, a igreja quer o meu dinheiro, a igreja quer a minha doação. Bem, acima da sua doação está você, está o seu coração, purificado pelo Evangelho. Então, o dízimo também me ajuda a entender que a obediência é o resultado da fé em Jesus. Ou seja, quem devolve o dízimo, devolve a oferta, na verdade ele está obedecendo a um mandamento que diz: trazei todos os dízimos diante do Senhor. Ele está sendo obediente. E quem é que é o obediente da Bíblia? É aquele que já foi salvo pela graça de Cristo. Efésios 2, 8 a 10 deixa isso muito claro. Não é? Pela graça sois salvos, não é? E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie nelas. Mas Deus nos criou em Cristo Jesus para boas obras. Quer dizer, essas são boas obras que são o resultado da nossa fé e da nossa entrega. Então, duas questões eu queria deixar para concluir, para arrematar hoje a nossa lição. A primeira é uma grande discussão, mas há muito material, e a própria lição, ali na lição de quarta-feira, analisando Malaquias 3:10, há uma explicação do que era a casa do tesouro. O que significa a casa do tesouro, para onde devem ir os dízimos, não é? Alguns argumentam que nós não precisamos mais dar dízimo hoje porque a Casa do Tesouro era um local lá no templo que recebia os cereais que as pessoas traziam como dízimo. Então hoje não tem uma tulha lá na igreja. Bom, eu já falei no início sobre isso, que a entrega do dízimo ela pode ser feita de diferentes formas, incluindo alimentos, como foi no caso do Velho Testamento, especialmente no tempo de Moisés. Agora, o fato de a Casa do Tesouro quer dizer a igreja, é para onde devemos levar o nosso dízimo, a nossa oferta, para que dali, administrativamente, no nosso caso são as associações, as missões, administrem esse dízimo, esse dinheiro, para que mais gente possa receber o Evangelho, mais missionários possam ser enviados, mais pastores possam ser chamados, para que o Evangelho vá a todo mundo, não é? E uma outra coisa que podia ser objeto de nossa discussão no final aqui, muita gente acha que o dízimo é para dar aos pobres, né? Então, por que podemos nós destinar nosso dízimo para ajudar os pobres? É uma coisa nobre. Por que eu não posso fazer isto? Bom, na lição de terça-feira, na última parte, você dá uma olhadinha lá, é importante, volta lá com a sua lição, dá uma olhada, porque na lição de terça-feira você vai ter ali uma resposta muito interessante. Mas eu já vou adiantar para você aqui alguma coisa. Na verdade, no antigo Israel, o dízimo podia ser usado para os pobres, mas não era o dízimo como nós o temos hoje, era um segundo. Em Israel havia o segundo, alguns discutem o terceiro dízimo. Então, na verdade, como Israel era uma teocracia, era um governo diferente do nosso, as pessoas, além do dízimo religioso, que é o que nós damos, eles também davam uma espécie de dízimo de contribuição para ajudar os pobres, até para festas havia dízimo. Nós não podemos confundir. Há diferentes tipos de dízimo na Bíblia. Então, o dízimo que Deus pede é os 10%, que é o dízimo que eu chamo de dízimo religioso, que é o dízimo que devemos doar hoje. Então, mas estude ali alguma coisa muito interessante sobre isso, com textos, inclusive, de Ellen White explicando esta questão. Que Deus abençoe. A gente se encontra aqui, nesse espaço, na semana que vem. Até lá, que Deus abençoe.